Maravilha, Cacau. Poxa, depois dessa apresentação, espero que eu faça super jus aí. Gente, muito prazer. Eu me chamo Júlia Justo. Eu me formei na Federal do Amazonas, mas eu sou de Rondônia, eu sou de Porto Velho. Então, vocês podem falar agora que conhecem alguém aí de Porto Velho, que é bem raro. Mas me formei na Federal do Amazonas e eu trouxe aqui uma palestra que a gente costumava fazer na comunidade, dentro da universidade, uma palestra que abrange todos os níveis de atenção e todos os níveis acadêmicos, por assim dizer. E é com muita honra que aí eu trago o crédito total ao Projeto Alfa, do qual fiz parte desde o segundo período até o término da faculdade. Atualmente, eu atuo como médica de família e comunidade e como médica do esporte. Fiz residência em Guarulhos e atualmente faço residência de medicina esportiva aqui em São Paulo. E foi através dessa residência que tive a oportunidade de atuar nos Jogos da Juventude e conhecer aí pessoas extraordinárias, profissionais excelentes como o Cacau. Então, isso que o professor falou é totalmente verdade. Tudo que vocês puderem participar, até hoje a gente sempre vai estar participando por pura experiência, né? Porque é imprimindo movimento na vida de vocês que as coisas acontecem. A sorte vai encontrar vocês trabalhando. Lembrem-se disso. Bom, hoje a gente vai falar de primeiros socorros e prevenção de acidentes. Nós iremos abordar essas situações num âmbito global e principalmente com foco nos eventos esportivos, que são eventos onde ocorre um fluxo enorme de pessoas, são eventos com susceptibilidade de extremos climáticos, né, e atrocidades, às vezes até vítimas de terrorismo. É muito imprevisível, apesar da gente tentar controlar tudo pode acontecer. E quando a gente detém esse tipo de conhecimento e habilidade, nós somos denominados socorristas. Mas lembrem-se, vocês não são quaisquer socorristas. Vocês fazem parte de uma unidade chamada equipe de saúde. Então, quando nós estamos num ambiente de evento esportivo, não existe, o médico, o físio. Não, aqueles ali são os membros da equipe de saúde e vocês passam a integrar essa equipe de saúde. Então, vocês serão procurados, vocês serão requisitados e vocês não podem se esconder por trás de uma resposta como: não, ele é o médico. Não, ele é o físio. Não, vocês são equipe de saúde, vocês vão falar: tudo bem, querida? Pode me contar como que eu posso te ajudar? Faz parte do acolhimento, da postura de vocês serem ativos ou proativos frente às demandas. Às vezes é uma simples informação ali que você pode fornecer ao atleta ou ao acompanhante, ao familiar, que você já vai fazer total diferença. Então sejam confiantes e proativos nesse processo. Bom, muito do que eu vou falar aqui também já faz parte da... Opa, pois não? Tá, achei que alguém tinha falado alguma coisa. Em algum momento, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, não se preocupem em interromper a palestra, fiquem à vontade, tá bom? Bom, a cada 5 anos, a American Heart Association... Agora esta chamada está sendo gravada. Legal, maravilha. Bom, a cada 5 anos a AHA, ela atualiza as diretrizes de suporte básico de vida, que é por onde nós nos guiamos em relação a esses cuidados no âmbito pré-hospitalar. E esse tipo de cuidado, se toda a população está apta para desenvolver, imagine vocês enquanto profissionais da saúde. Então, espero que fique compreensivo, tem muita coisa para a gente aprender aqui, vocês vão ver, vamos tentar fechar em 1 hora, e claro, haverão situações muito específicas que vocês vão aprender e vão ter expertise de acordo com a prática de vocês, com a modalidade que vocês têm mais facilidade e habilidade pelo dia a dia.
também cada esporte tem condições específicas que vocês vão adquirindo com o tempo, mas esse aqui, de modo geral, vai ajudar vocês na vida e principalmente na cobertura aí de eventos esportivos. O que eles faziam anteriormente eram essas cadeias de sobrevivência, né, que são os elos ali do socorro. E a gente tinha elos para o pré-hospitalar, para o intra-hospitalar, para a criança, para o adulto. E a ideia, ao longo do tempo, foi unificar essas correntes e esses elos e, de forma geral, atuar sobre todas essas situações. Então, vejam vocês, deixa eu ver se eu tô apontando. Vejam vocês que a nossa parte, enquanto socorristas no pré-hospitalar, ela vai até o terceiro elo da cadeia. No primeiro elo, a gente tem o reconhecimento daquela emergência, daquela urgência. Então, a gente precisa aprender a reconhecer, porque nem isso às vezes a pessoa sabe fazer. Então, primeira coisa é reconhecer e acionar a ajuda, acionar o socorro. A partir desse momento em que já tem alguém vindo para te ajudar, você vai iniciar a intervenção. Vamos aprender daqui a pouco que a RCP, a ressuscitação cardiopulmonar, é um desfecho comum de todos esses agravos. E é o desfecho, é o pior cenário, é o pior que a gente pode chegar. Então a gente vai tentar prevenir todas essas situações que iremos aprender para não deixar chegar nesse desfecho. Caso ele chegue, temos que saber realizar uma RCP de altíssima qualidade e, posteriormente, uma rápida desfibrilação quando indicado. Então, nós iremos até aqui nessa aula. A partir desse momento, chega o socorro, o serviço médico especializado do SAMU e leva esse doente para os cuidados do intra-hospitalar, com suporte avançado de vida, cuidados pós-PCR, mas isso é lá no departamento de emergência, no laboratório de hemodinâmica, caso seja um infarto e a necessidade de um cateterismo, e a recuperação em UTI. Então a gente vai focar aqui nesses primeiros. Lembrem-se que os conhecimentos adquiridos nessa aula farão a diferença entre a perda de função ou não decorrente do trauma, da urgência, ou a perda de função temporária ou permanente, ou até mesmo a vida e a morte. Então vejam a responsabilidade que nós temos. E a gente começa então tentando entender o que seriam os primeiros socorros. Nessa imagem aqui, para vocês, quais seriam os primeiros socorros? Olha, galera, só a imagem. Imagem 1, a imagem 2, 3 ou 4. 1 é a primeira, 2 é a do lado, a de baixo 3 e a outra que está com a moça agachada. Boa. 4. Quem vota no 4? Quem vota no 2? Exatamente. Entre a 2 e a 4. Pode dizer. Olha só. Todas são primeiros socorros. Olha a gente lá no jogo do Vascão. Entendeu? Só de cima ali do Grey's Anatomy, que o pessoal tá tirando um apêndice, que não é primeiros socorros. Os outros, até mesmo alguém que esteja em crise de ansiedade, chorando ali para você, atleta da ginasta que tem 15 anos, que tá em Reds, não come nada, super insegura com o corpo dela, desesperada, chega para você e ela vai falar para você: professor, doutora, eu não sei o que fazer. Isso é primeiros socorros, cara. Então, a gente vai aprendendo com o tempo, com as experiências, a ter um repertório amplo dessas soft skills, né, dessas habilidades. Enquanto profissionais da saúde, vocês vão ver, nós temos que ser versáteis, flexíveis, a gente tem que manjar um pouquinho de cada coisa. Em várias situações eu me vi necessitando ser psicóloga. Eu falei, poxa, eu não estou preparada para isso, não é a técnica que eu aprendi, mas a gente tem que saber acolher, direcionar essa vida para o atendimento correto.
E assim, na postura de um socorrista e de um profissional em que nós nos encontramos, nós temos que ter alguns requisitos ali básicos para ser um bom socorrista. E isso envolve a técnica, é claro, e cada um vai ter a sua e cada um vai ter um limite até onde poderemos atuar, assim como eu, enquanto equipe multidisciplinar, vou até um ponto, em determinado momento isso é responsabilidade do treinador, em determinado momento isso é responsabilidade do nutricionista e do fisioterapeuta e assim por diante, mas a gente tem a nossa técnica. Temos que ter espírito de liderança, né, para atuar em equipe, para ter essa proatividade. Temos que ter responsabilidade também, não só para não incorrer no risco de omissão, mas também para não incorrer no risco de negligência. Temos que ter coragem, coragem sempre, e o bom senso. Se não souber o que fazer ou não quiser, pelo menos não causar dano. Esse é o nosso lema principal. Primeiro, não causar dano. Então, tenhamos bom senso durante a prestação de socorro. E agora, atenção, Cacau, isso aqui é questão de prova aí dos meninos. Quais são as fases do socorro? Antes de prestar um atendimento, no que eu tenho que me preocupar? Primeira fase do socorro é a segurança. Depois, a sinalização. A abordagem inicial, que é onde eu vou reconhecer a situação, o que está acontecendo ali. A partir daí a gente vai chamar para o socorro, a gente não pode querer ser o super-herói e bancar tudo sozinho, precisamos ligar para reforços. E por último iremos realizar a intervenção, o desfecho aí. Perfeito. Primeira fase do socorro, segurança. Eu estou seguro? Eu estou seguro envolve não só a segurança da cena em termos de sinalização, de poder entrar ali naquele ambiente ou não, mas segurança envolve segurança pessoal também, o uso de EPIs, porque muitas das vezes, dependendo da ocorrência, haverão sangue, fluidos, e você não sabe com o que você está lidando, então você não pode se expor a isso, você tem que estar sempre com seus EPIs. Outras pessoas podem se ferir, será que tem um risco ali até de perigo de terrorismo, assalto, troca de tiros? Tem isso. Esse acidente pode tomar maiores proporções, por exemplo, e a gente ter que acionar uma defesa civil, o corpo de bombeiros, por exemplo. Será que eu consigo prever um número de vítimas para poder chamar o lugar certo? Segunda fase, a gente tem a sinalização e isolamento, justamente porque, por exemplo, num trauma ali do ciclismo, numa prova de ciclismo, de repente um ciclista cai e os outros vêm atrás, todos caem ao mesmo tempo. Se a gente consegue afastar a partir da segurança, né, esse atleta e de uma certa forma sinalizar para aquilo ali, para que os outros consigam passar e manter aquela via pérvia para evitar novos traumas, essa é a melhor coisa que a gente pode fazer, lançando mão de triângulo, cone, faixa de isolamento, ali tem um exemplo do galho de árvore, sejam criativos. Depois que a gente tiver seguro e tiver sinalizado, a gente vai avaliar a vítima. Avaliar se ela responde e se ela respira. São as duas principais perguntas, porque a gente vai ver mais pra frente que se ela não responde e não respira, a gente tem que iniciar o algoritmo da RCP. Caso contrário, você conversa com ela e tenta ali, não só com ela, mas com o contexto da situação, o ambiente, o esporte. Se você estava assistindo, que a gente precisa assistir ali aquele evento que a gente está atuando, a gente tem o tempo todo que assistir, a gente consegue ver a biomecânica daquele trauma e até mesmo prever possíveis lesões. Poxa, aquela atleta caiu com o joelho totalmente estendido, ou ela caiu com o joelho meio flexionado e rotacionou o corpo. Será que então não teve uma lesão de ligamento cruzado anterior? Então, a partir da biomecânica do trauma, a gente já tem várias pistas. Se a pessoa está desacordada, a gente pode estar perguntando para os transeuntes ali, para as pessoas adjacentes ao local, para também tirar um pouco dessa informação. E ver também se precisa da necessidade de imobilização cervical, sendo que o colar cervical hoje está cada vez menos utilizado, porque às vezes ele faz mais mal do que bem. Bom,
viu se a vítima responde ou se ela respira, né, tentando chamar a atenção dela com barulho, com chacoalho, imprimindo dor ali nos acidentes ósseos, ver se o tórax está expandindo ou não, e a gente tenta ver se precisa imobilizar a cervical ali mesmo com essa manobra até que alguém chegue para te ajudar. A quarta fase é chamar por socorro. Então também é interessante saber quem que a gente vai acionar. Em que casos eu vou acionar o SAMU, como por exemplo afecções clínicas, convulsão, infarto, AVC e tudo mais. Parto também, né? Ah, não, é uma questão ali de um acidente que ocorreu com carros e a pessoa está dentro ali das ferragens, eu preciso realizar manobras específicas de extricação. Não, vamos ligar para o corpo de bombeiros. Ah, mas realmente envolve crime, tem alguém que tentou o crime contra outra pessoa, a gente tem que acionar a polícia. E caso de desastres, deslizamentos, enchentes, outros agravos desse tipo, a gente liga para a Defesa Civil. E é importante também oferecer dados e informações acerca do número de vítimas, o local exato do acidente, a hora, quanto tempo foi decorrido desde aquele acidente, quais são os tipos de veículos envolvidos para saber se precisarão levar equipamentos específicos. Perfeito? Em caso de toxicidade por tentativas de autoextermínio ou outros agravos que nem estava tendo agora com metanol, a gente tem que ligar para o CIT, né, ou Ciatox aqui em São Paulo. E por fim, a gente vai, a partir de tudo isso, finalmente prestar essa assistência, vamos ajudar. E aí a gente vai ter diversas situações que nós vamos conversar um pouquinho aqui, como os casos de afogamento. A gente prestou assistência nos Jogos da Juventude, na natação em águas abertas, no triatlon. Então é interessante saber isso. E todo mundo que estiver lá vai estar apto para ajudar. Tem a questão dos engasgos, dos sangramentos, da própria ressuscitação cardiopulmonar, das queimaduras. Um parênteses. Será que eu sou obrigado a ajudar? Agora eu sou médica, ou agora eu sou físio, eu sou enfermeiro, eu sou educador físico. Eu tenho obrigação de ajudar sempre que eu estiver vendo? Bom, tem uma lei, que eu acabei esquecendo qual é o número, que diz que você não é obrigado a prestar assistência, mas você é obrigado a sinalizar, a avisar, a chamar por socorro, a tomar algum tipo de providência que depois vai assumir esse caso, tá? Isso você é obrigado. E a gente vai começar com a RCP, a reanimação ou ressuscitação cardiopulmonar, porque ela é uma via comum quando todos aqueles outros mecanismos de intervenção falham. E é o pior cenário, é tudo que a gente quer evitar. Mas caso ele aconteça, as simples medidas de compressão, principalmente se elas forem de altíssima qualidade, vão fazer a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Lembrem-se disso. Então, aqui a gente tem algumas sopas de letrinhas, né? O RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, a PCR, que é de fato a parada cardiorrespiratória, a pessoa coração não bate, ela não insufla o tórax, ela não ventila. E quando ela tem PCR é quando ela não responde ou não respira, que a gente viu anteriormente. Quando você identifica essa situação, você deve começar as compressões torácicas imediatamente. E aí, o que você vai fazer? Dá para fazer, às vezes, ligando viva voz, tenha criatividade. Ou então já imediatamente chama pelo SAMU. E não esqueça de solicitar um desfibrilador externo automático, o DEA. Porque é ele que vai fazer o trabalho final. Você vai ficar ali fazendo paliativo. Às vezes a pessoa volta com a circulação espontânea, às vezes ela só vai voltar depois do choque, na maioria das vezes. Então solicitem o DA e voltem aí a comprimir imediatamente. Quanto mais rápido você fizer isso, menos sofrimento cerebral, cardíaco, renal e de todas as funções o paciente vai ter. E como que eu faço a reanimação cardiopulmonar? Em geral, nesses cursos a gente tem a parte prática, que a gente vai lá colocar a mão na massa, a gente vai testar no boneco. Mas não tem problema, dá para entender perfeitamente aqui.
Só não testem um nos amiguinhos, por favor, porque pode induzir a arritmias ventriculares malignas e a pessoa realmente ter uma parada. Então, testem só nos bonequinhos. Bom, o posicionamento do seu corpo, como que fica? Primeiro que você tem que deitar a pessoa numa superfície rígida. Não adianta fazer RCP na cama, no sofá, no banco do passageiro do carro. Você tem que levar ela para o chão, para uma tábua, para uma maca rígida. E você vai se posicionar de joelhos. Vai ter que ser essa imagem mesmo. Se posicionar de joelhos perto do tórax dela, formando 90 graus com o chão. Você vai cruzar os dedos uns sobre os outros, dessa forma, sendo que a sua mão dominante fica embaixo. Se vocês quiserem fazer isso aqui agora, fiquem à vontade para testar. Porque você vai usar essa região tenar e hipotenar da mão, bem na região do externo, né, ou do processo tifoide aqui do paciente, que fica na linha intermamilar, aqui no terço médio, e você vai posicionar a região tenar e hipotenar da sua mão justamente nesse local. E é interessante que você fique com os cotovelos esticados, porque com os cotovelos esticados você utiliza o peso do seu próprio corpo e a força do dorsal para realizar essa compressão. Se você não estica, ó, o que você fica fazendo? Ó? Treino de tríceps. Você fica fazendo isso e você vai cansar muito rápido. Não vai dar certo. E quem já fez isso, a gente no hospital, acaba fazendo várias vezes por conta dos estágios que a gente passa. E é muito cansativo. Então a gente vai aprender a dividir aí os esforços. Então você vai comprimir dessa forma. Existem requisitos para que seja uma compressão efetiva, que tenha probabilidade de retorno da circulação espontânea. Se você não comprimir direito, dificilmente volta. E como a gente treina, a gente é da maromba, quantos pacientes voltaram com as minhas compressões? 3 pessoas faziam ali no revezamento quando eu chegava, porque eu me preocupava com tudo isso. E o paciente voltava na minha mão, olha que legal. Então isso faz diferença de fato. Temos aí uma frequência ideal que seria de 100 a 120 compressões por minuto. Meu Deus, como que eu vou saber disso daí? Bom, como que você pode saber? Tem a musiquinha do Lepo Lepo. Aí é de ter que cantar aqui, né? Que é basicamente ha, 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 o Lepo Lepo. Aí fica nisso. Pronto, tem metrônomo. Tem o Stay Alive, que é o mais famoso, né? Ha, 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 stay alive. Só que eu tô falando muito rápido, eu acho, né? Mas é isso. Se vocês treinarem, vocês conseguem aí. Tem o Baby Shark também. Baby Shark, tem várias, gente. Então, assim, é questão de treino, de acostumar com essa frequência. A profundidade também é importante. Porque, por que a gente fala para você jogar o seu peso? Porque na maioria das vezes a profundidade ela é insuficiente, a pessoa comprime muito superficialmente e o coração é uma bomba, então ele precisa bombear de fato. Mas ao mesmo tempo você não pode incorrer no erro de pressionar muito profundamente e não permitir o retorno total. Um dos requisitos é deixar o tórax retornar por completo, justamente porque ele precisa encher de sangue. Então ele precisa encher aquela câmara para bombear depois. Então tem que ser tanto profundo quanto permitir o retorno total e minimizar interrupções. Você, quando começa a comprimir, você tá indo. E aí você está começando a perfundir os órgãos, o cérebro, está começando a perfundir o próprio coração. E quando você para, por qualquer motivo que seja, você meio que regride ali naquele seu progresso anterior. Então, cada vez que você regride, você piora as chances desse paciente voltar. Então, minimizar as interrupções é importante. Por isso que uma boa capacidade física para que você consiga coordenar as suas compressões, ao mesmo tempo que você liga para o socorro se você tiver colocado no Viva Voz, ou que você instrui alguém ali perto de você, você aí, fulano de tal,
liga para o 192 e pede para trazer o DA. Você aqui, ciclano de tal, olha como eu estou fazendo. Estou de joelhos, posicionada ao lado do tórax, estou comprimindo nessa velocidade, olha o meu cotovelo esticado. Você vai fazer exatamente isso para a gente trocar aqui. E aí a gente tem um padrão de troca que geralmente é de a cada 2 minutos ou 30 compressões para 2 ventilações, que a gente vai ver, mas em geral fica 2 minutos. Se você conseguir um DA, nesse momento você pode continuar comprimindo enquanto alguém vai posicionando as pás ao redor ali da manobra. Se você estiver sozinho e você já tiver um DA, antes de até mesmo de começar a comprimir, você já vai tentar instalar esse choque. O DA, ele é um aparelhinho também que a gente consegue fazer na prática quando tem os cursos, super didático, ele fala com você e hoje os DAs são todos em português. Então você clica ali num botão, quando vocês estiverem em um evento esportivo, vocês vão ter lá algum DA com uma equipe de saúde, abram ele, vão lá, peçam para ver ele, para abrir, para testar, para ver se está funcionando, para entender como que ele é fácil. E aí você tem o botão de ligar, você tem as pás, nas pás já tem a figurinha de como que você vai posicionar ela. Então, geralmente, fica na região do lado direito, na parte hemiclavicular, ali como está na imagem, e do lado esquerdo fica na linha axilar média, inframamária. Então é dessa forma para que o choque passe através do coração. E tem que posicionar certo, porque ele segue uma direção de cima para baixo, tá? Então você vai posicionar o DA, ligar, posicionar as pás de forma adequada e quando ele falar analisando o ritmo, você tem que se afastar, porque senão pode dar interferência e ele não fazer essa análise de forma correta. Se ele falar que choque, aplicar choque porque ele julgou que é uma TV ou uma FV, uma taquicardia ventricular ou uma fibrilação ventricular, aí ele vai falar para você aplicar o choque e aí você vai apertar ali no botãozinho do choque. Ele vai analisar o ritmo e falar, aplicar o choque, só apertar o botão. E quando você sabe que realmente esse choque foi feito, o paciente ele costuma dar um tranco assim, ó, entendeu? Literalmente, igual a gente vê na televisão, ele dá um tranquinho assim. Aí, se ele voltar, porque deu certo, se ele não voltar, não fique esperando, você já vai começar e já vai reiniciar um novo ciclo de compressões imediatamente. E você vai ficar nesse ciclo até o paciente voltar. Teve paciente que volta com 10 minutos, teve paciente que já voltou com 30, pensa, 30 minutos fazendo isso, e voltou bem, entendeu? Então não desistam, tá? Vocês vão continuar essas compressões por mais 2 minutos, porque automaticamente o desfibrilador, a partir desse tempo, ele vai pedir para você se afastar novamente, que ele vai analisar o ritmo novamente. Então você vai ficar ali nesse ciclo até que o socorro chegue. E não é quando a ambulância do SAMU estaciona ali que você vê ela e você vai embora. Não, você vai parar de fazer isso apenas quando o socorrista do SAMU, o enfermeiro, o médico, o técnico, chegar do seu lado ou na sua frente para assumir por você aquela situação. Aí que você vai sair. Ou então quando a vítima reagir, porque deu certo, você foi bem sucedido. E aí a gente tenta aí, caso contrário, continua a manobra e tenta ficar revezando aí entre os socorristas, porque é muito cansativo. E aqui a gente aprendeu a técnica do hands only, ou seja, apenas as compressões, porque no adulto a maior parte das causas de parada cardiorrespiratória são cardíacas, ou por conta dos eventos isquêmicos, né, doenças arteriais coronarianas, ou por conta de má perfusão decorrente de sangramentos, ou algo assim, dos traumas. E quando a gente fala de criança ou de afogamento, que a gente vai ver lá,
E aí, geralmente, a causa da parada é ventilatória, né, respiratória. E aí seria interessante realizar essas ventilações. Mas lembrem-se, vocês não são obrigados, porque vocês não andam com aquelas máscaras para se protegerem. Mas caso vocês tenham esse equipamento aqui, que é o AMBU, a bolsa válvula máscara, vocês podem estar revezando 30 compressões com 2 ventilações de resgate. E aí você vai precisar de 2 pessoas, de 2 socorristas. Um para ficar fazendo a manobra do C e do E na máscara, acoplando bem, sem deixar nenhum vazamento e realizando as 2 ventilações. Tem que observar o tórax expandindo, isso é muito visível, não tem como errar na prática. Quando você ventila, o tórax do paciente insufla e insufla, e aí você volta a comprimir, e aí então você fica nesse 30/2, ou caso você esteja lá em outro contexto, é a frequência de uma ventilação a cada 6 segundos. Mas antes da gente ir para a próxima parte, que é em relação às obstruções de vias aéreas, alguém gostaria de tirar alguma dúvida por enquanto? Galera, pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, nenhuma pergunta é boba. Vai, fala. Pode falar, já. Pergunta para a doutora se já ocorreu em algum procedimento, alguém já efetuou uma costela do paciente. Já. Isso aconteceu. Já. Pacientes idosos, osteopênicos, osteoporóticos, é quase que regra de acontecer isso. E assim, você escuta o crack, você fica apreensivo, você quer chorar e quer parar. Porém, uma fratura de costela é passível de reparação. Agora, um coração que para é uma vida que se vai, que não tem retorno. Então, o custo-benefício de você continuar fazendo a compressão é maior do que essa costela, mas em contextos muito extremos desse tipo de paciente. No geral, o osso externo, ele é fino, mas ele é muito flexível, entendeu? Então, se você fizer ali certinho, dificilmente você vai fraturar. Outra coisa é ter o bom senso na hora de fazer isso com crianças, porque também você vai ser muito maior e muito mais forte do que aquele pequeno tórax. Então você também tem que ter parcimônia na força, na profundidade ali que você vai imprimir durante as compressões. Beleza, então. Partiu, vamos falar então um pouquinho de obstrução de vias aéreas, ou OVA, ou OVACE, que é a obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Bom, o que significa isso? Por algum anteparo, objeto, corpo estranho, propriamente dito, você tem uma interrupção da função respiratória, então você não consegue realizar a troca gasosa entre o ar e o sangue. E aí o que acontece? Em crianças, gente, só um detalhe, essa daqui sou eu com 20 anos, 21 anos, e olha só, ainda deixaram aí, até hoje eles fazem essa palestra com essa foto. Mas enfim, com crianças, geralmente são bombom, pedaço de comida, objetos, qualquer coisa, tampa de caneta, moeda, é muito comum eles engolirem moeda, é muito comum, e olha que hoje a gente só paga tudo no Pix, não faz sentido nenhum, mas se for no pronto-socorro de criança tem muitos casos, não sei porquê. Então eles colocam tudo na boca, faz parte do desenvolvimento deles, temos que estar atentos a isso. Tem a questão da espinha de peixe também, que é bem frequente em algumas regiões. Nos idosos, a questão da dentadura, ou no nosso esporte, né, no contexto de lutas, esportes de combate, geralmente tem fraturas de dentes, avulsões dentárias que podem estar indo para a via aérea e obstruindo, e relaxamento da língua em situações de inconsciência. E aí o que acontece? A gente tem o sinal universal da sufocação e a pessoa pode acabar fazendo isso de forma até mesmo que involuntária, mas caso isso aconteça com vocês também, façam esse sinal que vão saber que vocês estão engasgados. É o sinal universal, mas outros parâmetros também podem nos dar essa pista.
que é o que acontece com você ter uma tosse fraca ali, ineficaz, uma respiração ruidosa ou difícil, uma fala que não consegue falar, o bebê tem um choro diferente, você que é pai, que é mãe, que é parente desse bebê, professor, etc., você conhece o choro dele e você sabe que não está normal ou que está estranho. Ou a vítima em parada respiratória, né? São todos sinais de gravidade que você deve agir imediatamente por meio do que a gente vai ver daqui a pouco, de compressões e tapotagens. Quando você não tem esses sinais graves ali, terríveis, o que você vai fazer? Você vai incentivar a pessoa a tossir, porque ela mesma vai conseguir expelir. Então você incentiva ela, tosse, 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 daí ela às vezes já vai conseguir botar aquilo dali para fora. Caso contrário, e ela continue com aqueles sinais ali terríveis, a gente vai fazer a famosa manobra de Heimlich, que na atual diretriz ela não está sendo chamada mais assim, ela está sendo chamada de compressão abdominal. Não sei o motivo. É porque tem uma tendência na medicina a banir todos esses epônimos. A gente não quer mais usar o nome dessas pessoas, a gente sempre está procurando usar o nome daquela manobra para ficar mais didático, para ficar mais fácil de entender, e às vezes também a maioria dessas pessoas foram médicos, cientistas alemães, e isso remete àqueles tempos do nazismo. Tem muito isso na medicina. Então agora está sendo chamada de compressão abdominal. E como que você vai fazer essa compressão? Você vai se posicionar atrás do doente ou vira ele para sua frente, coloca o seu pé entre os pés dele e forma 90 graus com o pé direito, com o pé esquerdo, para que você fique firme. Porque se ele cair para trás, porque ele vai apagar em algum momento, e ele vai cair em cima de você, os dois vão cair juntos. Então você precisa dessa posição firme atrás dele. Você vai passar suas mãos dessa forma aqui, ó. Punho fechado. Isso daqui, ó, vai ficar ali no epigástrio ou na boca do estômago. Vai ficar bem nessa região aqui, abaixo do externo, né? Onde a gente estava fazendo RCP. Isso vai ficar aqui e a outra mão vai por fora, ó. E você vai realizar a manobra do J invertido, que é para trás e para cima, para justamente tentar de forma mecânica simular a própria tosse, né? Ali no músculo diafragmático, tá bom? Então, manobra do J invertido. E aí, o que acontece, né? Antigamente, antes dessa guideline, ou seja, no ano passado, não era recomendado realizar a tapotagem. Por quê? Qual que era o racional por trás disso? Nós temos aqui uma via aérea, uma via respiratória simplificada, e quando nós tínhamos um corpo estranho nessa via aérea e realizávamos a tapotagem, o racional era que esse corpo estranho, por ação da gravidade, ia cair, né? Mais para baixo, ia ficar mais difícil de tirar. Só que, com a nova guideline, viu-se que isso não acontecia e assumiu-se a mesma postura que se faziam com as crianças, porque a gente vai ver ali na frente que a manobra de desengasgo da criança consiste em tapotagens e compressões. E aí viram que isso ajudava mais do que não fazer a tapotagem. E no ano de 2023, principalmente, foram registrados muitos casos de engasgos em adultos. E a maioria desses casos mais graves evoluíram com óbito. Então, viu-se a necessidade, por meio desses estudos, dessas evidências, de alterar essa regrinha. Então, a única coisa que altera é que sim, agora a gente pode bater nas costas e agora a tua avó volta a ter razão, porque ela perdeu a razão em algum momento e agora ela volta a ter a razão, porque é sim para bater nas costas. Então, só para recapitular, o algoritmo da obstrução de via aérea por corpo estranho. Verificar sempre a segurança do local e verificar se tem sinais de alarme, fraqueza de tosse, incapacidade de falar, cianose
ou estado mental alterado, aquela pessoa começa a ficar torporosa, ficar apneica. Se não tem isso, incentiva a tosse e fica monitorizando e tentando fazer essa pessoa tossir até ela melhorar. Caso contrário, ela não melhore ou até mesmo ela piore, você já vai chamar o socorro e vai ver se ela estiver consciente, ela vai receber as manobras que a gente falou. Então são 5 tapas nas costas, igual na criança, entre as escápulas, ali naquela região entre as escápulas, você vai fazer esse tipo de golpe. 5 vezes, depois você vai realizar a compressão abdominal, que não é mais manobra de Heimlich. Se for uma grávida ou uma pessoa obesa, em que o abdômen você não consiga comprimir de forma adequada, você pode fazer essa compressão um pouco mais torácica, como se fosse uma RCP. Perfeito. Aí pode ser que ela consiga expelir esse objeto, caso contrário, inevitavelmente, se ela não está conseguindo respirar direito, ela vai acabar evoluindo com uma parada respiratória por causas ventilatórias e você deve deitá-la numa superfície rígida e iniciar aquele algoritmo que a gente conversou de RCP, tá bom? Claro, você pode ver se tem algum objeto visível ali na boca também, né? Porque provavelmente vai ter que administrar ventilações. Bom, e você vai parar de fazer essa manobra então quando esse objeto sair ou quando a vítima conseguir tossir com vigor, porque isso mostra uma nova passagem de ar, né, um retorno dessa passagem, ou na presença de um médico ou um profissional que assuma aquela situação. Se a pessoa estiver inconsciente, você vai de novo entrar naquela não responde, não respira, RCP. Bom, e quando a gente tem uma criança, um neonato, como que funciona isso? Você faz uma inspeção digital ali na cavidade oral, que é bem mais fácil de estar sendo feita do que no adulto, vê se você encontra alguma coisa, se não, não força e não tenta. Você já vai começar as manobras de 5 tapotagens, olha lá onde é que é, mesma coisa do adulto, e de 5 compressões. O que mudou da criança? Porque também teve uma atualização. Ao invés de fazer com esses 2 dedos, na maioria das vezes isso daí era insuficiente, ineficaz. Então agora a gente faz a manobra dos 2 polegares. Então você aborda o tórax da criança com seus polegares, você faz essa compressão. Se ela ficar inconsciente, parar de chorar, parar de se movimentar, ficar azul, superfície rígida e protocolo de RCP. E aqui, ó, dessa forma que eu falei, ó, manobra dos 2 polegares agora. Essa é a atualização. Bom, em relação à obstrução de vias aéreas, alguém tem alguma dúvida? Ele passou por isso, tá? A dúvida aqui. Se a pessoa for bem maior que você, no caso, se eu sou pequena, você é grande. Se você se analisar, como é que eu faço? Eu tenho 1,56 m, a Carla tem 1 metro, 2 metros. Como fazer? Então, a regra não muda, tá? Se a pessoa é mais baixa, você pode se ajoelhar. Se a pessoa for mais alta, você pode até subir numa superfície, mas não recomendo. Às vezes vai ser mais viável que você chame alguém e instrua essa pessoa a realizar as manobras do que você mesma tentar. Mas é claro, vai que é seu namorado, um parente seu, você vai querer ajudar a todo custo e tá válido. Tenta ajudar da forma que você puder, de forma mais ótima e ideal que você puder, apesar das dificuldades, e chama o socorro, porque pode ser que você venha a falhar e ele fique inconsciente, mas não muda, né? Só tem que prezar aí pela sua segurança. Não tem um truque, né? Não tem alguma... nunca me falaram algum truque além desse, né? Para as pessoas mais altas. Bom, qualquer coisa, depois vocês podem perguntar também, tá bom? Vou seguindo aqui. Em relação ao afogamento,
A asfixia gerada por aspiração de líquido, ou seja, a pessoa ela fadigou, ela deu cãibra no meio da natação, ela desidratou, ela engoliu água e acabou indo para a via aérea. Qualquer uma dessas situações vai acabar a pessoa apagando, né? Vai acabar acontecendo isso. Mas antes disso, antes de chegar nesse desfecho, o que geralmente acontece, né? A pessoa não sabe nadar ou acontece no caso do esporte essas intercorrências que não é incomum, acontece. Crianças pequenas também, né? Por isso que criança perto de piscina e de mar tem que estar sempre do lado de um adulto. O cansaço físico, né? Que vai ser o que a gente mais vai encontrar. A ingestão de bebida alcoólica também, né? As pessoas ficam desfrontalizadas e assumem riscos aí importantes. A questão do trauma, super comum também, super comum. Lá na minha região tem muito rio de água doce com cachoeira. E às vezes a profundidade, a pessoa acha que está mais profundo do que está. E quando ela pula de cabeça, trauma raquimedular e, enfim, tragédia. Ou ataque por animais também, que aí já vai ser mais comum nas águas salgadas. O que a gente faz nessa situação? É a mesma questão do avião, né? Coloque a máscara em você antes de ajudar os outros. A pior coisa que você pode fazer é pular também, a menos que você seja treinado para isso, né? No caso dos bombeiros, né? Dos salva-vidas. Se você for treinado para isso, é outra história. Se você não for, tem que ser criativo. Você vai oferecer cabo, galho, vassoura, boia, você vai tentar ajudar essa pessoa à distância. Por quê? Porque pode ser que você pule e ela tá tão desesperada por conta de estar sufocando e toda imersa em gás carbônico que ela fica desorientada e desesperada. E quando ela te vê lá, ela vai pegar em você e vai tentar se salvar até mesmo sem maldade, né? De forma involuntária, por questão de instinto mesmo. E você pode acabar se tornando uma nova vítima. Então nós teremos 2 vítimas ao invés de uma, 2 pessoas afogadas. Então por isso que não é recomendado que você entre na água se você não for treinado para isso. Bom, depois que você conseguiu ajudar ela a sair da água, você vai colocar ela numa posição que a gente chama de recuperação. Essa posição envolve a lateralização desse corpo para o lado direito no caso de afogamento, porque do lado direito o brônquio fonte é mais retificado, ele é mais reto. Então você facilita a saída de líquido da via aérea para este lado. E aí dobra a perna, coloca a mãozinha dela para proteger o rosto, né? Enfim, essa é a posição de recuperação que a gente chama. É interessante que você cubra ela por conta da prevenção da hipotermia. Então você deve aquecer a vítima. Caso ela não consiga retornar, recobrar a consciência, porque ela engoliu muita água, enfim, você vai voltar para o algoritmo de RCP. Outras considerações, né? Não tentar retirar água do pulmão, seja lá qual for o método. Às vezes a pessoa quer fazer respiração boca a boca, ela quer sugar, né? Ou insuflar ar, não adianta. Tem que relatar ao médico depois, quando ela chegar, quando o serviço de socorro chegar, né? Como que foi que aconteceu esse afogamento, se envolvia animais ou se envolveu algum trauma, se essa pessoa estava alcoolizada ou drogada com alguma coisa, e como que era essa água, é água doce, água salgada, teve água viva, todo aquilo que a gente conversou. Quanto maior a riqueza de informações, melhor para o raciocínio e principalmente para o tratamento, né? Nunca dá nada de comer ou beber a essa vítima, porque ela pode passar por algum procedimento cirúrgico e isso daí vai dificultar essa abordagem. Nunca abandonar uma vítima que pareça sem vida. Nunca abandonar ninguém, gente. Ninguém. Enfim, não se isentem nunca desse tipo de situação.
E atenção para a prevenção, né? Afinal, prevenir é sempre o melhor remédio, principalmente com as nossas crianças, os nossos atletas, nos nossos eventos. Toda vez que vocês forem no evento, vocês vão adotar todo mundo é responsabilidade de vocês. É claro, né? Também a gente não vai abraçar o mundo e tomar toda a responsabilidade para cima da gente, mas é mais ou menos essa a sensação. E tudo pode acontecer, não só com os atletas, mas com a delegação, com as pessoas que foram lá para assistir, com os seus colegas ali do lado. Então sejam aí conscientes. Bom, alguém tem alguma dúvida em relação a afogamentos? É muito específico, né? Mas totalmente importante. Só um detalhe, Jô, sobre afogamento. Oi? Quando você só um detalhe sobre afogamento, quando você falou da importância, né, do saber, né, nadar, se sabe nadar ou não. Você estava no episódio do salvamento, do guardião de piscina, no evento? Eu não tava nas águas. Os que ficaram lá são a galera que treina triatlon, que nada, né? Geralmente a gente vai para as modalidades que a gente tem familiaridade, daí eu acabei não indo. Mas se quiser compartilhar a situação... O guardião de piscina foi salvo por um guardião de piscina. O guardião de piscina saiu na piscina para poder fazer um evento e não conseguiu sair da piscina. Teve que ser salvo por um guardião de piscina. Então, para você ver que até um profissional precisa, às vezes, de ser salvo por alguém. Então, não entre nessa que ela falou de, eu sou não. Tá realmente preparado? Tá senhor da situação? Você não pede ajuda. Se não tivesse o outro guardião, talvez alguém, ou a terceira pessoa, a quarta pessoa, teria que pular na piscina para salvar o guardião da piscina. Tá? Fato. A gente não tem como saber qual a formação daquele profissional. E eu falo isso porque tem colegas médicos, às vezes você vai estar num evento em que aquele médico é um recém-formado. Todo respeito aos recém-formados, eu também já fui uma. Mas às vezes é uma pessoa que na faculdade ela não quis saber dessa parte. Ela tem a intenção de ser dermatologista, de trabalhar com como que fala? Com harmonização facial, botox, e ela não quis saber disso na faculdade. Então, ela não sabe lidar exatamente com isso, mas ela tá ali naquele evento fazendo plantão para ganhar uma graninha. E aí, você vai deixar tudo para ela lá? Vai confiar toda a organização ali, a estrutura só nela, apesar de ela ser médica? Tudo bem, ela tem a obrigação de saber, mas lembrem-se, cada um tem uma formação diferente, um interesse diferente. Então, vocês podem fazer esse diferencial na hora, tá bom? Bom, vamos falar de sangramento, que agora vai ser bem mais comum, mais frequente, muito mais provável que vocês encontrem aí nos eventos esportivos. Mas não tem muito segredo, vou falar para vocês. Também é interessante que vocês abram a mala médica, saibam quais são os instrumentos, os insumos ali disponíveis, cada lugar vai ter alguns materiais diferentes. Eu costumo sempre estar levando os meus próprios também, que eu mais gosto de usar, ou dependendo da modalidade, você usa muito um tipo de material e dependendo da modalidade você usa muito outro tipo de material. E tem algumas nuances assim, por exemplo, no esporte, um esparadrapo não costuma surtir muito efeito, porque o atleta sua e ele cai, então você tem que usar o Coban, né, que é aquele tape que é flexível e ele é autoaderente. Aquele dali pode molhar, ele não rasga, ele não cede. Então são pequenas diferenças que você vai aprendendo com a prática, mas é interessante saber o que você tem ali à sua disposição. Mas não é tão simples, mas também não tem um bicho de 7 cabeças. Sangramento é basicamente compressão. Aonde sangra, você comprime. E assim, não faz nada além de lavar com água e sabão. Não existe pomada, mertiolate, igual da manicure, quando a gente vai, elas querem colocar um pó de não sei o que lá, colocam uma água de não sei o que lá. Não precisa de nada disso. É lavar com água e sabão e comprimir. Porque se for um corte como esse, por exemplo, seu próprio corpo vai conseguir coagular aquilo dali. Se você comprimir ali alguns minutos, logo que o seu corpo já resolve. Se não,
vai ter alguém ali, geralmente um médico, para fazer uma sutura e vai cumprir com esse objetivo. Mas não tem segredo, lavou com água e sabão, faz um curativo mais limpo possível e pronto. Se for nesse caso ali, não tem um médico no local, a pessoa vai ter que ser deslocada, vai ser transportada para o hospital para fazer isso lá. O que você vai fazer enquanto isso? Aí aqui a gente tem, se você tiver condições de lavar e higienizar, beleza. E aí você vai utilizar compressas mais estéreis possíveis, compressas maiores ou até gaze, e você vai comprimir no local. Quando você faz isso, em algum momento esse curativo vai saturar, ele vai ficar encharcado. O que você pode fazer? Colocar mais em cima. Você nunca tira aquele que você colocou, por mais ensopado que ele esteja, o ideal é colocar outros por cima, para ir fazendo esse tamponamento. E tenta comprimir, porque se tiver alguma lesão arterial ou venosa, a venosa é mais fácil da artéria fazer a constrição e parar do que a veia é mais fácil de fazer isso do que a artéria. Mas às vezes a artéria também, só comprimindo, você já consegue fazer ela fazer essa vasoconstrição. Dependendo do curativo e do material, mas geralmente isso fica a par dos fisioterapeutas e dos enfermeiros, curativos especiais com agentes hemostáticos. Eles colocam esses curativos dentro da ferida mesmo. E aí ela vai fazendo ali toda essa ação de coagulação. Mas aí é muito específico, né? Bom, então basicamente isso. Coloca um monte de gaze ou compressa. Tenta fazer a atadura ali de uma forma que fique bem apertadinho, mas não apertado de um jeito que faça torniquete e que interrompa aquela circulação, também não é essa a ideia, né? Tem que achar ali um meio do caminho e toca o barco. Se for um sangramento oral, o que a gente faz? Se for um sangramento oral, tenta inclinar para frente para a pessoa cuspir. Mas se você vê que tem alguma avulsão de dente e você consegue achar o dente, o ideal é que você segure ele pela coroa, que é essa parte que tem aqui que a gente toca, né? Você só vai lavar com água corrente, tá? Você não precisa esfregar. Você vai pôr num recipiente. O mais fácil de conseguir preencher com esse recipiente é a própria saliva da pessoa, por mais ensanguentada que esteja. Mas se você tiver em casa, você pode lançar mão de leite, clara de ovo, água de coco, para preservar o máximo possível esse dente. Procurar um dentista imediatamente, tá? Bom, e se for um sangramento pela orelha? Primeira coisa, isso é muito grave. Se a pessoa tiver tido um trauma crânioencefálico, um TCE, isso pode sinalizar fratura de base de crânio, então é grave. Mas se não for esse o caso, for uma perfuração timpânica, um inseto, alguma coisa, e estiver escorrendo sangue, o que você vai fazer? Você vai inclinar a cabeça da pessoa para o lado em que está saindo esse sangramento. Mas dependendo do que aconteceu, pode ser que os dois lados estejam sangrando. Aí você inclina um pouquinho para um, inclina um pouquinho para o outro e vai fazendo e vai repetindo esse processo. O mais comum que a gente vê é o sangramento nasal, a epistaxe. E o que as pessoas mais fazem na epistaxe? Elas inclinam para trás. E não é para fazer isso, é justamente o contrário. Você tem que inclinar para frente, para aquilo dali se exteriorizar para o chão. Se não, se ficar aqui, principalmente se for criança, ela vai querer engolir o sangue, e aquela saliva, etc. E ela pode acabar broncoaspirando, né? Pode ir para o pulmão. Então é para inclinar para frente, é para incentivar a apertar justamente nessa transição entre o osso e a cartilagem. Que aqui nessa região nasal a gente tem um plexo sanguíneo muito abundante, então é muito fácil sangrar. Tem gente que sangra com a mínima falta de umidade, né, do ar, então é muito frequente a gente ter epistaxe em eventos esportivos. Então você vai pressionar nesse local aqui onde a gente tem esses vasos sanguíneos
e você vai esperar um pouquinho, né? Inclinar para frente, pressionar e esperar um pouquinho. Você pode também estar fazendo essa pressão com gelo. Geralmente a gente tem cooler com gelo nesses eventos. Usa um gelinho ali porque ele vai estimular essa vasoconstrição, tá? E aí vai respirando pela boca, vai tentando tranquilizar a pessoa, dizendo para ela que isso é normal, né? E mais uma vez, nunca dar de comer e beber a vítima ou usar qualquer tipo de droga, porque pode ser que ela venha a ter que precisar de um procedimento, né? Perfeito. Alguém tem alguma dúvida de sangramentos? Falou do sangramento e o deslocamento da parte óssea. Quando tem uma fratura exposta. Aí a gente precisa entender um pouco de imobilização. Bom, para a gente, enquanto socorrista no pré-hospitalar, até para mim enquanto médica também, se a gente tem uma exposição óssea, a gente tenta imobilizar esse membro nas duas articulações, né? Para aquilo ali não se deslocar durante o transporte, vai ter que ser transportado para o pronto-socorro. E você vai colocar compressa em cima também para proteger essa região. Se você vai colocar, por exemplo, uma tala, aí você vai fixar ela com a atadura aqui e a atadura aqui, ou vai fixar tudo com a atadura. Você não pode pressionar esse local. Então, mesmo que esteja com sangramento ali ativo, se tem uma fratura exposta, você não pode pressionar ali. Você só protege com curativo limpo, protege para não vir mais sujidades ou risco de deslocamento daquele acidente ósseo e não comprime. Caso de fratura exposta, é indicação cirúrgica, tem que anestesiar geral lá e limpar e abordar e fazer o tratamento definitivo, tá? Se for na questão nasal, tem um sangramento, mas foi por um contato ou um contato um pouco maior e houve a fratura. Aí você obviamente não está vendo a fratura. Entendi. Bom, alguns sinais indiretos dessa fratura é uma dor muito intensa, porque querendo ou não, a epistaxe, ela não dói nada. Mas é claro, a pessoa fica um pouco com medo, preocupada, principalmente os pais ali. Mas a epistaxe não dói. Agora, se tá doendo, a pessoa tá urrando de dor, aquele nariz tá ficando todo roxo. E fora a deformidade também, que é o sinal mais clássico da fratura, que é a crepitação durante a manipulação e a deformidade, né? Então, se tiver desse jeito, não vai ter o que fazer. Vai dar a lavar e etc. Mas também não é recomendado que você comprima aquele local. Isso daí vai ter que ser feito mediante uma radiografia, uma avaliação do especialista mesmo. Em relação a órgãos expostos, por exemplo, aconteceu um acidente e o órgão foi exposto por algum motivo. Beleza. Talvez rasgou, perfurou. Beleza. Vísceras expostas, assim como o osso exposto, você não tenta pôr para dentro de volta. Tá lá o intestino do cara, qualquer coisa assim. Tá ali, por menorzinho que seja, que é só fazer assim, não faça isso. Não coloque de volta e da mesma forma, tenta limpar e proteger. Ah, mas está sangrando muito. Não, você não vai comprimir. Sua compressão pode ser prejudicial nesse caso. Você vai proteger com compressa úmida, estéril e transporta. Porque é muito grave. É cirurgia, né? Claro. Jamais devolver, né? Se perfuração, já uma faca. Não devolve. Permanece ali e imobiliza. Permanece exposta. E aí tenta imobilizar ali para não piorar, protege para não piorar também, não ter sujidade e vai transportar o mais rápido possível. Facada também, objetos estranhos,
Ah, tem uma faca no braço, no abdômen. Mesma coisa. Não é para tirar, não é para colocar, não é para fazer nada, é para fixá-la ali e protegê-la. Vergalhão, tudo isso. Você só protege, deixa estável e corre para fazer algum exame de imagem lá no hospital para resolver logo. Maravilha. Bom, queimaduras, eu acho que para finalizar o jogo, as queimaduras vão ser muito frequentes também. Elas podem ser divididas em alguns graus de acordo com o nível de pele acometida. Então, na camada mais superficial, quando a gente tem, por exemplo, uma insolação, a gente tem ali o primeiro caso, uma queimadura de primeiro grau, ela arde bastante, ela incomoda bastante, vai descamar, mas mais uma vez, a gente vai falar o que vai fazer e o que não vai fazer. A de segundo grau envolve a formação de bolhas, né? Então ela já atinge ali uma derme, e a de terceiro grau, ela já envolve um aspecto de couro, de couraça, né? Realmente é bem grave, principalmente na região de acometimento, né? Que extremidades, cabeça, genitálias. Primeira coisa que a gente tem que fazer diante de uma queimadura é tentar parar o agente causador, se você souber como esse profissional aí, que está todo equipado. Então olha como a segurança da cena está garantida por ele, pelo ambiente e pelo EPI que ele utiliza, né? Objetos que não conduzem a energia elétrica nesse caso. Bom, aqui a gente tem outro exemplo também de tentativa de parar aquele agente causador, o extintor, que é o mais clássico, lembrando que temos diferentes tipos de extintores ali com os conteúdos para determinados eventos, né? Se o fogo está perto de eletricidade, enfim. Quando a gente tem uma vítima em chamas, para a gente parar o agente causador, a gente recomenda que ela deite e role. É a melhor coisa que se pode fazer. Tem gente que, se tiver possibilidade de jogar tecidos em cima, ajuda também. Tudo que for, que tenta parar a condução ali do fogo, né? Que seja isolante. E assim, quando você tem uma queimadura, principalmente as superficiais, você vai simplesmente deixar debaixo da água corrente fria ou natural, né? Não precisa ser gelada, e a quente também não vai ser legal, mas uma água a temperatura ambiente ou fria, e vai deixar ali por uns minutos. Isso alivia muito. Ou para não gastar tanta água, você encharca um pano, uma compressa, e deixa ali em cima. Daqui a pouco vai ficar quente, porque a pele da pessoa está muito quente, ela vai trocar esse calor, depois você vai lá e coloca outro pano com uma água mais pura novamente. Isso dá um alívio muito grande, né? E aí você vai transportar para centros de referência de grandes queimados, que eu pesquisei no Google para vocês, seriam esses aí. Não é para passar manteiga, passar creme, pasta de dente. Quando eu era criança, a minha avó sempre se queimava fazendo comida, porque depois que vai ficando velhinho, eles não estão mais nem aí para nada. E toda hora que eu via essa mulher, ela tava com o braço todo branco, que eu ia ver, ela tinha colocado pasta de dente. Quando ela fez isso comigo uma vez, que eu aprontei, e eu senti o que era passar uma pasta de dente no braço, foi uma das piores sensações que eu já tive na minha vida. Arde muito, não é recomendado, isso daí não funciona. Não é sulfadiazina de prata, é Colgate, então não é para fazer isso. Gelo também pode até induzir uma queimadura térmica pelo frio, não é recomendado, como é água fria, temperatura ambiente fria no máximo, não gelo, tá? E se tiver feito bolha na queimadura de segundo grau, não é para estourar, deixa que ou ela estoura sozinha, porque quando isso acontecer, tu já vai até ter produzido mais camada córnea ali, já vai ter cicatrizado. Mas se você fizer isso ali na parte mais aguda, no calor do momento, porque ela vai estar cheio de líquido, né, de transudato, você pode abrir
portas para bactérias, e aí uma bolinha que você tinha vai virar um abscesso. Não é recomendado. Em caso de intoxicação, o que acontece, né? A gente, muitas vezes, até mesmo pra gente que é médico, isso é muito específico, né? Saber lidar com os agentes ácidos, básicos, com o que ele pode reagir. Às vezes você vai dar água e vai piorar, entendeu? Porque vai neutralizar algum tipo de reação ou vai causar algum tipo de reação, e as reações, elas liberam calor, usam e liberam calor, então isso é perigoso. Não é para dar nada para comer e beber. E nem induzir o vômito, porque às vezes ela ingeriu um agente cáustico que também vai fazer lesão. Ele fez lesão para descer, ele vai fazer lesão para voltar ainda. Então é uma urgência, tem que ligar para o CIT. E às vezes lá mesmo eles vão te recomendar. Se for para dar alguma coisa, líquido, sólido, eles vão te recomendar certo, tá? Então, não dá comida, não dá bebida, não induzir vômito, ligar para o CIT. Alguma dúvida nesse momento? Bom, outra coisa super frequente, passível de acontecer com os atletas ou não, são as convulsões. E no ambiente pré-hospitalar, o que a gente pode estar fazendo ali que vai fazer a diferença? Primeira coisa, lembra da segurança da cena e da sinalização. Se puder fazer uma corrente de pessoas em volta, de pessoas, tanto vocês profissionais quanto das pessoas que estão ali para ajudar, justamente para isolar esse ambiente, principalmente para isolar o ambiente para a vítima ficar mais segura e pela proteção dela contra os curiosos, né? Oi? Tá bom. Fiquem calmos, tá? Não se desesperem. Às vezes a gente fica meio espantado com a situação. Essa é a convulsão mais clássica, que é a tônico-clônica, mas ela pode ter várias manifestações. Não fiquem com medo, tá? Tem que agir com sangue frio, de preferência, se puder olhar o relógio, porque o tempo de convulsão é importante depois para o neurologista. Então, o tempo que a pessoa ficou convulsionando, o tempo que ela parou de convulsionar até o tempo que ela recobra a consciência, o período pós-ictal é importante. Então, tudo isso, se você puder monitorizar, beleza, mas se não puder também, é meio difícil, né? Você vai colocar ela num lugar seguro, tentando afastar os móveis e os objetos. Você vai tirar os objetos dela também, os utensílios pessoais dela, né? Você vai tentar apoiar a cabeça dela, proteger a cabeça dela, ou com a sua mão dessa forma, ou dependendo se você vai estar no asfalto, isso não vai ser possível. Você pode colocar panos e objetos ali que sejam acolchoados aí para conseguir proteger a cabeça dela, porque pode ser que ela traumatize. É muito comum chegar no pronto-socorro pós-convulsão, a pessoa toda machucada para fazer sutura no couro cabeludo, né? Bom, afastar ela dos curiosos e não puxar a língua. Não existe isso de segurar a língua. Não façam isso. Ela vai morder vocês, vai cortar o dedo de vocês. Você não sabe quem que é. Às vezes a pessoa tem alguma doença transmissível. Não façam isso, tá? Ela não vai morder a língua dela. O máximo que pode acontecer é ela rebaixar, ela mesma morder a própria língua, óbvio. Mas aí tá tudo bem, se dependendo do corte a gente vai suturar, então tá tudo bem. O que você vai fazer? Vai colocar ela naquela posição de recuperação lateralizada, justamente por conta de secreções salivares ali. Não abandona a vítima, né? Seja acolhedor, né? Conta para ela o que aconteceu, fala que ela acabou de ter uma convulsão, às vezes ela não vai nem tá sabendo disso, ela nunca convulsionou antes, ela não tem nenhuma comorbidade. Por que ela convulsionou? Será que ela ingeriu algum remédio diferente ou alguma substância diferente? Será que ela está intoxicada? Será que ela está gripada e de repente ela estava ignorando os sintomas da gripe dela e de repente fez uma febre ou até mesmo já está com algo mais grave, uma otite, para a gente pensar em meningite? Não tem como saber, são várias possibilidades. Então converse com ela, tenta entender o que aconteceu, ou explica para ela o que aconteceu.
Se for a primeira convulsão, ou se essa convulsão tiver durado mais de 5 minutos, ou se você presenciou 2 ou mais crises em menos de 1 hora e a pessoa nem chegou a acordar entre essas crises, ou em caso de um trauma craniano ali importante, todos esses sinais são sugestivos que você procure o serviço médico na emergência, tá? Caso contrário, se a pessoa já sabe que tem epilepsia, que ela toma remédio, tá tudo bem, você pode estar deixando que ela tome conta da própria vida, mas caso contrário, incentive ela. E também um outro acometimento neurológico do momento de urgência é o AVC, né? AVC ou AVE, que é um termo mais abrangente, mas é o famoso derrame. E é derrame até quando não tem derramamento de nada, né? Então a gente tem o AVC hemorrágico, né, que seria por isso o derrame, e o AVC isquêmico, né? Bom, todos esses são sinônimos. Como que a gente pode identificar de forma mais simplificada? Basicamente, você pode estar pedindo para a pessoa sorrir, abraçar, cantar uma música. Assim, sorrir, ela vai ter um sorriso assimétrico, porque ela vai ter uma paralisia central. E como que é a paralisia? O sorriso está assimétrico e aqui as pregas da testa podem estar também. Então veja esse sinal. Abraçar é basicamente para ela levantar os braços e você vai ver se ela tem uma assimetria ou ela até levanta os braços, mas de repente ela começa a ficar fraca. Então você vai tentar buscar algum déficit neurológico focal de perda de força ou de perda de sensibilidade ali no corpo. A música, para a gente lembrar, pede para ela repetir uma frase qualquer. E aí você vai ver se a fala dela está embaralhada, se ela está confusa, pergunta se ela sabe onde ela está, se ela sabe o que aconteceu, se ela sabe o nome dela. Vai perguntando para tentar investigar esse tipo de situação também. E claro, vai ligar para o SAMU. Um achado desse, um só, mais da metade da chance de ser um AVC. Com 2 é quase uma certeza que é um AVC, né? Então ela tem que ser investigada por um neurologista para fazer ali os testes. Bom, para fechar, vítimas com capacete, no esporte dificilmente, se não for um motocross, dificilmente vai ter esse tipo de capacete. Vai ser um capacete mais fácil de tirar. Às vezes só tem uma tira aqui que a gente abre e pronto. Mas caso contrário, ou até mesmo esses capacetes do ciclismo que a gente tem, se você tiver com dificuldades para tirá-lo, o recomendado é que você não o faça. Você vai imobilizar a cervical, conforme aqui a imagem, tá? E pronto, deixa que o SAMU, que os bombeiros assumam depois a retirada desse capacete, tá? Porque você pode acabar fazendo alguma lesão. Se a pessoa está de capacete, ela geralmente está envolvida numa atividade com alto grau de energia, né? Então são traumas com alta energia, com potencial de gravidade para a coluna muito grande, né? O trauma raquimedular. Então é recomendado que você deixe que outros profissionais o tirem. Bom, com isso a gente encerra a nossa aulinha. Tem muita coisa para falar, podia ficar aqui o turno inteiro, mas caso vocês também não pensem em nada nesse momento, eu fico totalmente à disposição pelas redes sociais, e-mail, telefone, Cacau tem meu contato. Sempre que vocês quiserem tirar alguma dúvida, super me põe à disposição. Quando vocês quiserem conhecer o serviço de medicina esportiva, eu fico no Hospital do Servidor, aqui perto do Ibirapuera, então estão super convidados, é bem tranquilo para fazer essa visita e conhecer o serviço lá, só precisa me avisar que a gente providencia tudo aí para vocês estarem lá, sintam-se à vontade e mais uma vez, muito obrigada pelo convite, para mim é o maior prazer do mundo estar falando sobre isso aqui com vocês e assim, fico à disposição. Olha, alguém quer colocar alguma coisa, quer falar algo? Em caso de obstrução da via respiratória, que me ocorreu por causa de uma tosse alérgica, minha garganta fechar durante a noite. Minha mãe, ela ouviu no quarto dela. Mas no caso,
eu estivesse sozinho em casa, qual seria o procedimento? Escutou, Ju? Escutei. A via aérea fechou por uma reação alérgica. Cara, não tem corpo estranho aí. Tu não tem o que fazer além de fornecer um antídoto, que é o antialérgico. Um Ixizine da vida, um Alegra. O que tiver já vai ajudar demais. Mas se chegou nesse estágio é porque é bem grave, tem que levar no hospital. E assim, apesar de ter feito isso, você já leva, porque pode ser que precise entubar, né? Para garantir essa via aérea pérvia. Esse caso é bem diferente, né? Mas pode acontecer também nos eventos esportivos. A gente tem antialérgico a gente tem inclusive adrenalina dentro da mala médica. Até interessante, você falou da mala médica. Existe a mala médica, existe a mala, digamos, do atendimento de primeiro socorro, que são situações totalmente diferentes. No atendimento, no nosso kit médico, ele não vai ter nenhum medicamento, nenhum farmacológico. Diferente da questão da mala médica dos médicos do esporte, onde já tem ali um farmacológico, e aí dentro da expertise, dentro daquilo que ele acha necessário, ele vai fazer a utilização ou não. Certo, Ju? Perfeito, perfeito. Tem gente que tem alergias graves aí, e elas já inclusive têm a sua própria caneta de adrenalina, que é a EpiPen, né? A própria caneta de epinefrina, e às vezes elas mesmas já estão acostumadas, né? Mas isso é mais comum nos Estados Unidos. Aqui nunca vi uma EpiPen, nem na mala médica, nem em algum paciente portador. Mas, em geral, as drogas são administradas por nós mesmos. A gente tem drogas via oral, endovenosas, intramusculares, tópicas mesmo para passar. É isso mesmo. Bom, Ju, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade numa sexta-feira. Eu falo sempre para eles aqui, o fato deles uma sexta-feira à noite, né, significa que eles querem muito. Isso já é uma grande coisa dentro de. Então, quero agradecer você se disponibilizar para passar um pouco do seu conhecimento. Realmente é um assunto vastíssimo, de muita coisa. Tá? Depois eu vou mandar a gravação para ti. Eba, tá bom. Depois aqui uma foto com eles, aí eu vou fazer uma foto montagem. Boa. Tá? Vou fazer essa divulgação, pode deixar. Ela colocou aí o Instagram dela. Vou botar lá no Instagram dela. Boa. Eu acho bacana, entendeu? Tá? Importante, é o que eu falei no início. É essa quebra de porque é médico, porque é enfermeiro, porque não. Todos somos da área da saúde. Cada um tem o seu jeito de conhecimento, mas todos nós podemos e devemos trabalhar em conjunto. Se isso não fosse, eu não teria ajuda. E dentro do evento esportivo, ela falou aqui de eventos esportivos, que ela mais lida, que eles mais lidam, os médicos, são por nós, profissionais de educação física. De repente, até menos, até mais do que com fisioterapeutas e com o próprio enfermeiro. Com a gente é o que mais interage, é o que mais troca. Por quê? Cada esporte tem a sua regra. Então, no futsal, por exemplo, o médico só pode adentrar quando o árbitro fala para adentrar. Aí, quando o médico do esporte não conhece, pode que eu possa ter. E aí, fica ali, prontidão. A então fica ali em prontidão. Posso, não. E sai quase um tiro de 100 metros para poder fazer o atendimento. Tá, então é isso. Então existe essa situação da atualidade que a gente quer. Não tem como não ser assim. Né? Tem que ser assim. Tá? Então, Ju, muito obrigado. Tá? Gratidão aí, tá? por um pouco do seu conhecimento. Eu que agradeço. Não marca uma excursão. Nossa, ia ser muito legal. E quando eu for por aí também, vou procurar vocês para me intrometer aí nas coisas de vocês também. Com certeza, sinta-se convidada a vir aqui a Angra. Tá? Isso aí vai ser uma satisfação imensa. Legal. Júlia, abençoe seu trabalho.
Obrigada, viu? Fiquem com Deus, ótima sexta, obrigado por compartilhar esse momentinho aí comigo, e se quiserem conversar sobre outros assuntos também me coloco à disposição sempre, viu? Obrigada aí. Boa noite, fique com Deus, vou desligar aqui, tá? Tá bom, boa aula pra vocês, ótima sexta, ótimo final de semana. Beijão. Obrigada, Cacau.